Então, ó, já dei 2 minutinhos, já tem bastante gente aqui. Eu vou chamar a Janete, porque a gente tem muita coisa pra falar hoje. Tenho certeza que vocês vão amar. A Janete dispensa apresentações, né? Mas deixa eu chamar ela aqui pra gente conversar mais. Chamei ela. Só esperando ela aceitar. Olá! Oi! Ana. Que delícia! Boa noite, pessoal! Que bom estar aqui para o nosso bate-papo. Não é? Tava todo mundo ansioso, porque quando eu postei lá que era Janete, tá todo mundo, nossa, não acredito! Foi Janete! Gente, olha, a Janete dispensa apresentações. Olha, tem um papagaio que apareceu aqui. Oi! Tudo bem? Eles adoram. Olha, não consigo, entendo. Toda vez é isso. Tem que ter uma participação especial, né? Eles adoram fazer participações especiais, né, filho? Agora fica quietinho, que a mamãe vai trabalhar, tá? Gente, a Janete dispensa apresentações. Eu sou muito fã, preciso falar pra vocês, que nesse tempo de atendendo, né, fazendo drenagem, quando eu comecei a dar curso, algumas empresas procuraram para fazer parceria e eu sempre tive muito medo e muita desconfiança, as pessoas querendo fazer um creme, colocar meu nome, eu ficava não quero. Até que apareceu esse ser. E quando eu ouvi Debony, eu falei, não, é a hora. E aí, nós fizemos uma parceria. O nosso creme Body Dry é da Debony, criação da Janete. E eu só falei algumas coisinhas que eu queria que, né, se tivesse jeito, que gostaria que tivesse. E ela colocou tudo. E o nosso creme hoje é um sucesso, um queridinho. Todo mundo ama, porque sabe que é qualidade, assim, a top do mercado, porque foi feito por ela. E eu convidei a Janete hoje pra gente fazer essa live para conversar um pouquinho sobre cosméticos, para a gente poder desmistificar muita coisa, né, Janete? Falar o que é verdade, o que não é, o que funciona, o que funciona, o que não funciona. Então, já que vocês estão aqui, gente, já pegaram papel e caneta para anotar, porque hoje é muito assunto. E eu falei, acabei de falar com a Janete aqui, eu falei, o que você falar, eu assino embaixo. Porque eu acredito, nela eu confio, tá? Pessoal, nela eu confio. Então, o que ela falar, vocês podem honrada com essa confiança. Muito feliz com a nossa parceria, com o sucesso do nosso creme, que realmente, né, as pessoas elogiam bastante. Foi feito com muito carinho, com muita ciência também. Falar que eu fiquei muito feliz com o seu convite para poder falar um pouquinho para as Joaninhas, para os seguidores da Debony, né? Isso. E falar desse tema tão importante dentro da área da estética, que é a cosmetologia, né? A gente não pode ficar aí dependendo só do que o marketing traz para a gente. A gente precisa avançar, né? Ver os estudos, ver se aquilo faz sentido dentro do que você acredita profissionalmente, né? Então eu sou apaixonada por esse tema. Espero que o nosso bate-papo aqui seja muito rico. Não, tenho certeza. Assim, a gente que está nesse meio, a gente vê assim, cada dia lança um produto diferente, né? Com substâncias, às vezes, diferentes, que falam que vão fazer milagre. E aí a gente já fica com o pé atrás. E aí cada dia é uma marca, uma substância, fica, meu Deus, o que é isso? O que funciona, o que não funciona? Aí você vai correr atrás de artigo, mas você sabe que não é qualquer artigo que você pode acreditar, tem, né? Tem um monte de coisa envolvida, né? E aí nada mais justo e certo do que chamar quem entende do assunto, que é você, pra gente conversar sobre isso. Vamos começar a falar sobre... vamos começar a nossa live falando sobre colágeno? O que você acha? Vamos! Até hoje tem tanta dúvida por causa de colágeno, né? Eu recebo perguntas todos os cursos. Pode tomar colágeno? Pode passar colágeno? Explica pra gente então, Janete. Olha, tem ativos que vale a pena tomar, mas não vale a pena passar. Um bom exemplo disso é o colágeno. O colágeno hidrolisado, ele é muito rico em aminoácidos, né? Uma proteína que tem uma composição de aminoácidos muito rica. Então, a gente tomando na dose certa, né, uma dose mínima diária de pelo menos 5 gramas, vai ser excelente, porque ele vai ser digerido nos aminoácidos que o compõem
e vão servir como proteína no meu organismo. Tanto para auxiliar no cabelo, unha, melhora de pele, até na própria formação de músculo. Se eu estou fazendo uma atividade física, né, eu preciso de proteína para servir de substrato para a musculatura e para a pele. Então, o colágeno é uma fonte rica de proteína, de aminoácidos essenciais importantes, e que a gente vai ter um retorno muito bom se a gente tomar na dose certa. Então, já falo que cápsula não vai funcionar, porque na cápsula o máximo que a gente consegue colocar é meio grama. Então, eu teria que tomar 10 cápsulas de uma vez. Ninguém faz isso, né? Então, o colágeno hidrolisado, a gente tem que tomar ele nas colheradas, né? Então, a gente fala granel, e é interessante que ele tenha também outros minerais, ele tenha também vitaminas junto, porque não adianta eu ter só proteína se me falta a vitamina C, se me falta o silício, né? Então, por isso que não existe suplemento que vá substituir uma boa alimentação. Eu preciso ter uma alimentação equilibrada, e aí eu tomando colágeno, eu vou dar um substrato maior, então, para fortalecer cabelo, para melhorar tônus de pele, né? Mas tudo dentro desse conjunto de equilíbrio, sem tentar varinha mágica que não existe, né? Estão perguntando Já aqui se tem algum horário certo para tomar, Janete? Então, dizem que é à noite, como que é isso? Olha, é interessante você tomar longe de refeição para ele ser todo absorvido. Porque se você toma junto com uma refeição, a digestão, você vai ter uma competição ali, né, entre os nutrientes e aí parte dele pode não ser absorvido. Então, se for possível tomar 1 hora antes de se alimentar, ou pelo menos 2 horas depois, você vai ter uma garantia melhor de absorção. Eu, particularmente, gosto muito de tomar à noite, porque colágeno dá muita saciedade, né? Proteína dá saciedade. E a gente sempre quer perder uns quilinhos, né? Então, à noite, que é aquele horário que a gente fica, né, ali atacando a geladeira, dá uma segurada boa na fome. Então, eu prefiro tomar o meu colágeno à noite, que aí eu fico meio Uhum. que imunizada daqueles cheiros que vêm da cozinha. Então, É. eu acho que é legal, né? E E aí estão também perguntando aqui, existem. colágeno hidrolisado? Sim, o colágeno hidrolisado, ele já é uma ótima fonte proteica. Então, desde que uma dose de pelo menos 5 gramas dia é uma dose bacana. Existem também colágenos mais modernos, como o colágeno Verisol, que é uma molécula menor, então tem uma biodisponibilidade, uma absorção melhor. E aí uma dose menor já é suficiente. 2,5 gramas de Verisol por dia já é uma excelente dose. Então a dose acaba sendo menor porque o colágeno é melhor absorvido, não é? Uhum. Agora, se a gente for falar de colágeno para passar na pele, aí é jogar dinheiro fora. Por quê? Não vou ter uma absorção desse colágeno que ele vai virar o meu colágeno. De jeito nenhum. É um peso Colágeno molecular não penetra lindo, na epiderme. não penetra. Colágeno em creme vai servir só como hidratante. Ele é uma molécula muito ávida por água, então ele chama a água para si e aí vai manter a hidratação da nossa pele. Assim como elastina, assim como ácido hialurônico. Ácido Uhum. hialurônico é excelente injetado, né? Ou se eu fizer um microagulhamento e aplicar, porque eu fiz aqueles canalículos todos, né? Que ele vai, então, penetrar na minha pele. Agora, um cosmético com ácido hialurônico, onde eu vou passar de uma maneira passiva na minha pele, ele vai servir só como hidratante. Ele não vai ter aquela ação do ácido hialurônico, né, da minha pele. Ele não vai se transformar no ácido hialurônico da minha pele. Então, o que eu tenho que pensar é que não existe uma osmose. Aquilo não, o colágeno que eu tomo, ele não vai transformar no colágeno da minha pele. Ele vai ser digerido, Aham. degradado em todos os aminoácidos que o compõem. E aí eu vou formar proteínas a partir daquele colágeno. Então, aonde tiver necessidade no meu corpo, seja para cicatrização de um tecido, né, porque machucou, seja numa injúria que eu estou fazendo para o tratamento de estria, uma galvanopuntura, o colágeno é excelente ali para auxiliar na formação do colágeno, na cicatrização. Numa radiofrequência, tem um trabalho excelente da Patrícia Frois, né, uma fisioterapeuta ótima, que tem vários trabalhos publicados, estuda muito a área de estética, e ela mostrou lá que os pacientes que tomaram o colágeno, que fizeram uma suplementação, tiveram um resultado muito maior com a radiofrequência em comparação ao grupo que tomou o placebo.
Então, mostrando que se a gente tiver um equipamento Uhum. com um procedimento bacana, mas se eu der o substrato para o corpo, o resultado vai ser bem melhor. Se eu tenho uma alimentação pobre, não adianta eu estar fazendo procedimentos caríssimos. De onde que vai vir os tijolinhos ali necessários para compor o meu colágeno, né? Eu preciso ter essa Uhum. base na minha alimentação. Então, colágeno oral vale super a pena. Tópico, hidratante. Então, quando a gente for comprar um colágeno, o que que a gente tem que olhar lá no rótulo dele? O que que tem que estar escrito? Primeiro, tem que olhar a dosagem de colágeno que você vai ter por dose. Então, se ele for o colágeno hidrolisado, ele precisa ter acima de 5 gramas. Tá? O da Debone tem 9 gramas, só para ter uma ideia. O Novelli tem 9 gramas de colágeno. Então, acima de 5 já é uma boa dose. Tem que ver se ele tem outros cofatores necessários, como eu falei, a vitamina C, o silício, a vitamina D também, ela é fundamental aí, está sendo muito falada agora, né? Biotina, selênio. Então, são muitos os minerais necessários para compor o meu colágeno. E E é aí eu importante que preciso. seja o colágeno tipo Verisol? Não é essencial. Se for o colágeno verisol, aí a gente vai ter uma dose de 2,5 gramas por dia, já é suficiente. Mas às vezes você tem um produto bem mais caro. Então, vai adequar o bolso da pessoa. O colágeno hidrolisado, desde que é acima de 5 gramas, ele já é excelente. Não tem que ser obrigatoriamente o Verisol. Entendi. Então, perguntando aqui, Janete, você viu, mesmo com a nanotecnologia, o ácido hialurônico para passar não funciona? Aí já é diferente. Né? Quando a gente está utilizando a nanotecnologia, geralmente esse produto ele é estudado e o que está dentro da nanopartícula ali já é um ácido hialurônico fracionado, fragmentado de baixo peso molecular. E por ele estar nanossomado, a gente sabe que o nanossoma ele é da ordem de nanômetros, né? Ele é muito pequenininho. Essa é a grande vantagem de utilizar o nanossoma na cosmetologia. A gente conseguir permear a pele para poder liberar o ativo lá para baixo. Então, o ácido hialurônico, quando nanossomado, que aí já é um de peso molecular menor, ele é interessante sim, ele vai estimular os glicosaminoglicanos da pele. Claro que nada comparado ao injetável, né? Mas vai fazer um estímulo, sim, principalmente de hidratação e de formação de glicosaminoglicanos na pele. Viu, gente? Estão perguntando aqui também, deixa eu ver. Ai, Se o colágeno vende a granel. Sim, geralmente são aquelas latas, né, que vem com uma quantidade ali, com uma colher medida. Então você vai pegando ali na colher medida e dissolve. E hoje já tem muita tecnologia, esses colágenos dissolvem de maneira muito rápida, muito fácil, sem sabor, ou com sabor para quem gosta. Pode misturar com suco, do jeito que você preferir. Né? O importante é que ele tenha a dose certa, a dose acima de 5 gramas, que aí já fica Ah, foi isso que bacaninha. estavam perguntando aqui, se era 5 gramas ou 5 miligramas. Então, são 5 gramas. Gramas, 5 gramas. Existe um outro tipo de colágeno, que é o colágeno tipo 2. Esse colágeno não é um colágeno para a pele, mas um colágeno para as articulações. Então, Uhum. para atleta, para quem tem artrite, para quem teve alguma degeneração de articulação. Aí esse colágeno tipo 2, ele é com dose bem baixinha, geralmente 40 miligramas. Então, é um tipo de colágeno diferente, que já é para tratamento específico, né? Principalmente de articulação, e não tem a ver com a pele. Tá? Então, fora esse colágeno, não dá para a gente tomar em cápsula. Quando o objetivo é pele, é cabelo, é unha, aí o colágeno tem que ser a granel. Ou tem outras possibilidades também. Lá na Debone a gente tem o Debskin, que é uma bala. É uma bala mastigável com colágeno verisol. Então, para quem não gosta de ficar tomando aquele a granel, né? Chupa 2 balinhas por dia, bem gostosa, tem um gostinho de amora, que vai ter essa quantidade de verisol que a gente precisa aí de 2,5 gramas por dia. Então, hoje está bem legal, né? As alternativas que a gente tem de formas farmacêuticas para quem Uhum. gosta de tomar, para quem gosta de comer, para quem viaja e não leva, né? Não consegue ficar levando uma lata, pode levar uma bala, que é mais fácil.
Então, Estou perguntando aqui se pode misturar em qualquer suco ou tem que ser com uma fruta antioxidante. não, pode ser em qualquer suco, não necessariamente. Mas se você acrescentar como uma fruta antioxidante, você vai somar, né, com a ação da fruta. Mas geralmente o bom colágeno ele vem sempre com vitamina C, ele já tem ali antioxidantes na formulação. Então você pode misturar com água mesmo ou com suco de preferência. Uma outra substância que eu lembrei aqui que vale a pena destacar, essa diferença entre a gente tomar e passar, é a biotina. A biotina também está muito falada, né? Ela é muito importante para o Pro cabelo. cabelo, é. Isso. Então, tomar biotina vale muito a pena, porque ela vai participar da síntese do cabelo. Agora, passar produtos com biotina, você já não vai ter um efeito interessante. Por quê? A gente precisa lembrar que o cabelo é célula morta. Não adianta você vir aqui no couro cabeludo querendo dar um nutriente que ele não vai entrar dentro do fio. Né? Aquela célula já se formou, é uma célula morta, e eu preciso dar nutrientes via sistêmica, via oral, para que aquele cabelo que está começando a se formar lá na raiz venha mais forte. Então, eu tenho que dar esses nutrientes oralmente. Então, muita gente usa ampola de vitamina A, de vitamina E, de biotina, queratina, né? Isso tudo vai fazer um efeito maquiagem no fio. Você vai melhorar o aspecto do fio no sentido estético, mas você não vai melhorar a saúde do fio. Aqueles Todas nutrientes não essas, vão entrar. todas essas hidratações que a gente faz, então, em salão, elas são uma maquiagem para o fio? Exatamente. Porque ele é uma célula morta. Então, o que você vai fazer ali é fechar a escama, diminuir o frizz, fazer uma make, literalmente. Uhum. Mas você não vai tratando em nada o fio que vem, né? O bulbo capilar. O bulbo a gente só trata oralmente, dando esses nutrientes para que ele seja sintetizado e venha mais grosso, mais bonito, mais forte. E Então, qual que vale a é pena. e a quantidade de biotina para fazer A efeito? biotina hoje, a gente recomenda com a finalidade capilar de 2 a 5 miligramas por dia. Então, a dose maior para a gente ter um efeito mais satisfatório. E começa Tá? a fazer efeito depois de quanto tempo? Porque aí a gente vê assim, falando assim, é só depois de 3 meses tomando, começa a fazer o efeito. É isso mesmo? Exatamente, porque pensa comigo, tudo que você ingere hoje, ele vai começar a participar lá do folículo. Até aquele cabelo começar a apontar na raiz, demora cerca de 2 a 3 meses. Uhum. Por que que quando uma gestante tem o filho, o cabelo só começa a cair dali 2, 3 meses? Porque é o tempo que gasta para o cabelo sair daquela fase telógena, onde ele já parou de crescer, e chegar realmente na fase catágena, que é quando ele cai. E as pessoas não entendem isso. Então elas acham que quando o cabelo começa a cair, é porque elas fizeram alguma coisa hoje. Então muita gente fala, Uhum. nossa, eu vou parar de lavar o cabelo, porque quanto mais eu lavo, mais ele cai. Eu falo, não vai adiantar nada você parar de lavar, porque Uhum. vai acabar caindo mais ainda, porque a sujidade, a oleosidade piora a queda. Esse cabelo que está caindo, eu até brinco, ele não te pertence, tem 3 meses. Tem 3 meses que ele morreu. Só que é o tempo que ele gasta para caminhar até a superfície da epiderme e se desprender. Então, tudo que eu fizer hoje vai refletir no meu cabelo daqui 3 meses. A gente tem E isso é comentado válido muito. só para o cabelo ou para as outras coisas também? Quando você passa a passar, quando você começa a passar um cosmético, isso também acontece só depois de um tempo ou não? Não, não, isso é válido para o cabelo. Exatamente porque o cabelo tem todo esse metabolismo e essas fases que ele tem que percorrer. A fase anágena, onde ele está em crescimento. Se acontece alguma coisa, você faz uma dieta muito restritiva, você para de comer para emagrecer, o cabelo não é essencial para a vida. Então, o corpo para de mandar nutrientes para o cabelo e manda para onde é mais importante. O bulbo sente falta daqueles nutrientes, sai da fase catágena e vai para a fase telógena. E aí ele começa a caminhar para se desprender dali 2 a 3 meses.
No caso da pele, não. Eu estou me alimentando aqui hoje, eu estou colocando uma suplementação, isso já vai hoje mesmo, via corrente sanguínea, chegar na minha pele. Eu já vou receber esses nutrientes. A gente sabe que o ciclo da pele, a gente renova todas as camadas da pele mais ou menos a cada 21 dias. Então, as células estão constantemente sendo renovadas. Então, se eu melhoro a nutrição hoje, em no máximo 3 semanas, eu já estou vendo uma diferença, né? No aspecto da pele, porque já houve a renovação. Essa célula que está aparecendo dali 3 meses na superfície, ela já vem mais nutrida. Então, já tem um reflexo bem mais rápido quando a gente fala de pele. Entendi. E a biotina, então, ela, além do cabelo, para que mais que ela é importante? Para a unha, tudo que a gente ingerir, pensando em cabelo, vai ter um reflexo direto nas unhas também. Porque tanto cabelo quanto unha é 90% queratina. Essa proteína, né, que compõe tanto o cabelo quanto a unha. E são estruturas que crescem muito, né? A renovação, a replicação celular do cabelo e da unha é muito intensa, então precisa de muito nutriente. E aí, quando a gente melhora a nutrição, principalmente proteica, há uma diferença muito grande para esses dois. E aí a gente consegue ver. A biotina também é importante para a pele, para melhora de tônus. Então, são nutrientes essenciais para tudo no nosso organismo, né? Mas o que responde mais rápido é cabelo e unha. Então, viram, né, gente? Biotina de 2 a 5 miligramas por dia, Isso, né, por dia. Janete? Não Isso mesmo. adianta passar, tem que tomar. E a partir de 3 meses que a gente vai começar a ver, então, o efeito da biotina que a gente começar a tomar hoje. Não é isso? Exatamente. Estão perguntando aqui, Exatamente. o licopeno é aconselhado para a pele? O licopeno ele é um carotenoide, né? Ele vai virar no nosso corpo a vitamina A. Ele tem uma função muito importante no controle de uma série de reações, né? No nosso organismo. Ele é mais interessante oral que tópico. Né? Vamos pegar então essa linha de raciocínio. A gente falou aqui de alguns ativos que são mais interessantes a gente tomar, né? O colágeno, a biotina, o licopeno, porque existem ativos tópicos em cosméticos com licopeno para a pele. Só que quando a gente vai comparar o efeito desse ativo tópico com o licopeno oral, você tem aqui 5% do efeito que você ia ter com ele oral. Então, a meu ver, não vale a pena. Né? A gente sempre vai ver muito no mercado ativos novos chegando, com essa proposta de ser uma coisa diferente, de ser uma coisa exclusiva. Né? E aí eles colocam muitas vezes uma proposta que não é tão interessante você substituir o que a gente já tem. Muito estudo e muita comprovação que é excelente oralmente. Então, esse exemplo aqui do licopeno é clássico, né? Então, licopeno tópico vai ter uma ação bem mais pobre do que se eu tomar ele oralmente. E o licopeno é bem mais interessante, os carotenoides são bem mais interessantes do que tomar a vitamina A direto. Porque a vitamina A, por ela ser lipossolúvel, ela ser uma vitamina oleosa, ela pode se acumular no organismo e a gente pode atingir doses além das necessárias, né, e doses até com risco para a saúde. Já o licopeno e os carotenoides, por eles serem hidrossolúveis, a gente só absorve uma quantidade limitada por dia e não há acúmulo no organismo. Então é bem mais seguro a gente fazer suplementação da vitamina A na forma de carotenoides, na forma de licopenos. E perguntaram aqui Pegando... se a biotina tem alguma contraindicação. Não. Bem tranquila, dentro dessas dosagens, que são as dosagens recomendadas, ela é um derivado da vitamina B, então é bem segura e não tem contraindicação. É porque tem se falado muito também, né, agora da vitamina D, né? Sim. E aí as pessoas estão, tá todo mundo muito preocupado e aí estão fazendo reposição de vitamina D, né? E aí a gente sabe que também se passar de um nível sérico, essa vitamina D ela pode ser lesiva, né? Exatamente. Você A pode forma falar um pouquinho pra gente, Janete, sobre a vitamina D? Sim.
A forma correta da gente avaliar a vitamina D, primeira coisa, é fazer um exame de sangue, né? Para a gente saber qual que era o nível sanguíneo antes de pensar em suplementação. Aí faça a suplementação e depois de 2 a 3 meses dosar de novo, para ver se com aquela dose a gente conseguiu chegar num nível adequado. Realmente, eu recomendo muito suplementação de vitamina D, porque ninguém hoje pega sol mais, né? Nós sabemos que para formar a vitamina D, eu preciso do raio UVB, aquele raio mais danoso, que está intenso ao meio-dia. Então, se eu for pegar solzinho de 9 da manhã ou de 4 da tarde, eu tenho que ficar um período muito grande ao sol para eu conseguir formar alguma coisa de vitamina D. E hoje ninguém tem mais esse tempo e temos também muito mais cuidado com a pele, porque exatamente essa radiação UVB aí, ela vai deixar a pele vermelha, né? Ela causa fotoenvelhecimento, ela também é um papel importante na formação do câncer de pele. Então, apesar da gente morar em país tropical, a maioria dos brasileiros tem deficiência de vitamina D por conta disso, né? Mas que bom que a suplementação hoje já é possível. É muito tranquilo, você pode fazer uma suplementação uma vez por semana, uma cápsula uma vez por semana com uma dose maior, ou uma dose diária, que você vai estar sempre tomando junto com algum alimento oleoso. Então, essa informação é bem importante. Não é para tomar em jejum, não é para tomar com água, com suco. Tem que ser um alimento oleoso. Então, abacate, azeite, a gema do ovo. E aí é interessante em gotas, gotas oleosas, de maneira sublingual. Então, a gente pinga debaixo da língua, por exemplo, na hora do almoço. Porque debaixo da língua a gente tem uma vascularização e uma absorção bem diferenciada. Então, é melhor que tomar uma cápsula. Você tomar gotas sublinguais. Então, é muito indicado, sim. Sabemos que a vitamina D, ela controla muita coisa no nosso corpo, o sistema imunológico, inclusive. E teve um estudo recente, feito na Alemanha, com 780 pacientes que tiveram Covid. Então, assim, uma amostra pequena, mas com resultados bem interessantes. Eles viram que nenhum paciente que tinha vitamina D acima de 34 pontos, a unidade que é utilizada nos doseamentos sanguíneos é nanograma por ml. Então, nenhum paciente com mais de 34 nanogramas por ml foi a óbito. Todos que faleceram tinham uma vitamina D inferior a isso. Quem tinha vitamina D entre 34 e 60 tiveram apenas sintomas tipo gripe, né? Mais brandos. E quem tinha vitamina D acima de 60 não desenvolveu sintomas, foram assintomáticos. Então, olha que interessante, apesar de ser um estudo, como eu disse, né, com um grupo pequeno, já mostrou que é muito importante a vitamina D na questão da nossa imunidade, né? Então, um ponto aí que está sendo estudado muito hoje, quando a gente fala, né, do Covid. Então, você indica, durante essa pandemia, a gente fazer reposição de vitamina D? Sem dúvida. Procurar fazer primeiro o doseamento, né? E aí ver o profissional de saúde para te recomendar qual a dose adequada dentro daquela do que deu seu resultado, né? Então, se tiver inferior a 30, você precisa suplementar urgentemente, né? O ideal é que fique próximo a 60, pelo menos. Então, o profissional vai indicar para você qual a dose e dali a 2 meses dosar de novo. Se ficou dentro da normalidade, você vai seguir com aquela dose. Se ainda estiver baixo, aí é necessário aumentar essa dose. Porque cada um tem, né, uma dose necessária. Então, tem que acompanhar. Não é simplesmente tomar e deixar, né? Porque se passar de 100, você também pode desenvolver efeitos desagradáveis, né? Efeitos adversos à suplementação. E o bom é que hoje já está disponível a vitamina D3. Então, ela já é a forma ativa. Não precisa pegar sol mais. Porque antes... Eu perguntado aqui, precisa tomar sol tomando a vitamina D? Não precisa. A Daniela já respondeu. Lá na década de 90, o que tinha disponível para suplementação era a vitamina D2. Então, a gente tinha que tomar e pegar o sol para ela se transformar na D3.
Hoje não, a gente já tem a D3. Então você não precisa pegar sol, basta suplementar. Então tá, então Ok? vitamina D já tiramos todas as dúvidas. Vamos agora falar um pouquinho sobre a melatonina? O que você acha? Vamos. Vamos falar sobre melatonina. A gente falou de ativos, então, que só vale a pena tomar. Né? Uhum. Vamos falar agora do contrário também? O que vale mais a pena passar do que tomar? Se a Tá. gente for pensar, eu quero o efeito da vitamina D na minha pele. Com qual finalidade? Eu quero a ação clareadora da vitamina C, ação anti-age para estimular colágeno, né? Ação antioxidante. Nesse ponto, é bem mais interessante você usar um cosmético com vitamina C. Mas aí uma vitamina C boa, né? Uma vitamina C que seja de preferência nanossomada, ela tem que ser estável. Falamos um pouquinho de nanossoma no início, né? Com essa vantagem de penetração boa, mas o principal benefício do nanossoma é a liberação prolongada. Você vai passar de manhã e você vai ter essa ação antioxidante ao longo de 8 a 12 horas. Então, você vai ter um efeito bem prolongado dessa ação antioxidante. E você vai conseguir concentrar a vitamina C ali na pele para ter esse efeito que a gente está buscando, de estímulo de colágeno e de ação antioxidante. Se você tomar a vitamina C, você não vai conseguir chegar a uma dose alta, tão alta quanto essa aplicação tópica. O máximo que a gente absorve de vitamina C, por vez que a gente toma, não passa de 120 miligramas. Você sabia disso? Então não adianta a gente tomar 1 grama de vitamina C, 2 gramas de vitamina C, igual tem os comprimidos efervescentes, né? Você vai absorver no máximo 120 miligramas. Então o resto vai ser eliminado na urina. Você ainda corre o risco de ter um efeito adverso com isso, por causa da acidificação da urina, pode diminuir a eliminação de alguns metabólitos, pode favorecer a formação de cálculo renal, por causa dessa acidificação da urina, e você não vai absorver mais que 120. Então, essa vitamina C via corrente sanguínea, ela vai espalhar pelo corpo todo, né? E vai chegar na pele uma certa quantidade, mas pequena para ter esse efeito que a gente está buscando. Então, é um exemplo que é mais interessante passar do que Passar. tomar a E a vitamina gente C. passa, basta passar uma vez ao dia ou você acha que tem que passar duas vezes ao dia ou não? Não Você precisa. não está usando nada, está usando só a vitamina C, usa de manhã e à noite. Como ela é liberada, nanossomada, né? Liberada ao longo de 12 horas, se você passa de manhã e à noite, você vai ter uma ação 24 horas. Mas o mais interessante é você utilizar uma outra coisa no outro horário. Então, por exemplo, use a vitamina C de manhã e um anti-age à noite com outros ativos, porque aí você também, né, trabalha a pele de outras maneiras. Então, um silício, demais, né, vitaminas, a gente tem muita coisa interessante hoje para colocar um cosmético, né, para ter esse efeito anti-age, esse efeito de prevenção. E você falou da melatonina também, né? É um outro bom exemplo. Sabemos que a melatonina é um hormônio que a gente fabrica lá durante o sono REM, né? Quando a gente está bem apagado. E ela é muito importante para um descanso maior, para aquela fase onde a gente produz hormônio do crescimento. Mas não é só para o sono que a melatonina tem seu efeito. Ela também tem um efeito muito importante na pele. No INCAS, que é aquele congresso de dermatologia que tem todo ano em Paris, o INCAS do ano retrasado, falou muito sobre a importância da melatonina sobre a pele. Então, quem dorme melhor, no longo prazo, tem uma pele com menos olheira, com menos mancha, com menos glicação. E os estudos mostraram o reflexo da melatonina a nível de pele. E mostraram também que não adianta eu fazer um cosmético com melatonina, porque a melatonina ela não vai conseguir entrar dentro da célula da pele. Só 0,1% da melatonina do meio extracelular consegue penetrar dentro da célula. Então, eles apresentaram lá no INCAS um ativo chamado Prodísia,
que ele era capaz de fazer a célula da pele produzir mais melatonina. Então, vai ter esses efeitos de melhora de olheira, de mancha, de glicação da pele a nível tópico. Então, olha que interessante. Por isso que a gente precisa estudar cada ativo, né? Não quer dizer que se eu tomei, ele deu certo, eu vou passar, vai dar certo também. Não funciona assim. Tem toda uma química envolvida, tem todas as características ali daquela molécula para ela ser absorvida ou não, para ela conseguir chegar lá no receptor que ela chega oralmente. Será que topicamente ela vai conseguir chegar também? Então, por isso que a gente precisa sempre ter os estudos científicos para nos mostrar isso, né? E como você falou, estudos científicos com boas metodologias, porque estudo científico ruim também tem muito no mercado, né? Então, a gente não pode simplesmente pegar e falar, mas isso aqui tem estudo, isso aqui tem artigo. Mas é um bom artigo? Há conflito de interesses? Essa metodologia teve uma amostragem boa, né? Um N bom, ou foi feito em 10 pacientes e se já publicou, como se aquilo fosse funcionar para todo mundo. Então, a gente precisa sempre ter esses estudos para poder falar que realmente é válido, é uma boa opção. Janete, já vi alguém perguntando aqui na live, eu sei que as pessoas estão esperando. A bola da vez agora é o magnésio, né? Parece que descobriram o magnésio ontem, semana passada, e a bola da vez é o magnésio. E o magnésio transdérmico. E então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o magnésio e como que é melhor a gente se tomar, se passar tem jeito, como que é isso? Como que funciona? A gente vê muito isso na área de estética, né? Parece que as pessoas querem reinventar a roda. Ativos que a gente já conhece há muito tempo, de repente aparece com uma pegada diferente, como você falou, né? Acabou de chegar. Né? O magnésio ele é muito importante no nosso organismo. Ele participa de várias reações, é utilizado há muito tempo e, sem dúvida, ele oralmente tem um excelente efeito. Então, a gente vê pessoas que melhoram até a depressão com a utilização do magnésio, dores articulares também. Então, ele é fundamental. Só que hoje a gente tem excelentes alternativas de magnésio oral, como magnésio quelado, né? Então, a meu ver, não faz o menor sentido a gente retroceder para uma aplicação tópica de magnésio, porque a absorção dele transdérmica não é nem perto de uma absorção que a gente tem via oral, falando das versões orgânicas. Então, se a gente for comparar com o magnésio da década de 80, onde se usava sulfato de magnésio, aí tudo bem, né? Porque o sulfato de magnésio é um sal amargo, ele causa diarreia. Inclusive, ele era usado com essa finalidade, depurativa. O cloreto de magnésio, que também é uma forma inorgânica. Só que o cloreto de magnésio, ele é muito bem absorvido. Então, mesmo sendo uma forma inorgânica, ele ainda vale a pena. E a gente viu essa modinha voltar uns 2, 3 anos atrás. Eu fiquei, assim, perplexa. Porque quando eu comecei a trabalhar em farmácia, no início da década de 90, as pessoas compravam aquele potinho de cloreto de magnésio PA. Vendia 33 gramas exatamente. As pessoas compravam aquilo na drogaria e dissolviam 1 litro de água. E ia tomando aquilo. Então eu vendi demais cloreto de magnésio no meu estágio de farmácia. Vinha as doninhas tudo comprar para dor na junta, dor não sei onde. Quando o pessoal começou a procurar isso, há uns 2 anos atrás, eu quero cloreto de magnésio PA. Eu falei, não é possível. Não é possível que a gente vai voltar a isso. E aí a gente vê que alguém pega aquilo lá de trás e joga na mídia, né? Como se fosse uma coisa tecnológica, e as pessoas vão atrás. Então todo mundo que me procurava... O magnésio marinho transdérmico vai fazer uma revolução, não sei o quê. Como se tivesse... Faz sentido, né? Se ele, oralmente, é muito bem absorvido, é seguro, em poucos dias, mesmo que uma pessoa tenha deficiência de magnésio, com uma suplementação oral, em poucos dias você já normaliza esse magnésio.
não faz sentido a gente sair dessa opção que é barata, segura e eficiente para querer pular para uma tópica que ainda é muito primitiva em termos de estudos com bom embasamento. Então, a E meu como ver, desodorante? E usar ele como desodorante? Estão perguntando aqui, para não usar mais o desodorante por causa do metal, né? Do metal pesado. Aí estão usando magnésio como desodorante. pode ser usado. Aí, com a finalidade desodorante, eu não vejo problema. Só não se iluda que aquele desodorante que aquele magnésio do desodorante vai ser absorvido, Aham. vai cair na sua corrente sanguínea e ele vai funcionar como magnésio para o corpo, tá? Uhum. Então, na minha opinião, o que vale a pena ser utilizado de maneira transdérmica é o que não dá para ser utilizado oralmente, porque é degradado quando você toma, por exemplo, hormônios. Então, a gente vê reposição hormonal hoje sendo feita via transdérmica, porque o hormônio tem a característica de ser muito bem absorvido pela pele, porque ele é uma molécula lipossolúvel, uma molécula que tem facilidade de atravessar as barreiras da pele. E se eu fosse tentar ingerir esse hormônio bioidêntico, né, eu ia ter degradação total no meu sistema digestório. Então, o que é feito oralmente são os sais derivados, que a gente sabe que tem um monte de risco, né? Fazer uma reposição hormonal oral tem muito mais risco do que fazer uma reposição hormonal transdérmica. Porque esse hormônio que eu estou usando aqui na pele é bioidêntico, é o mesmo que eu fabrico. Então tem bem menos efeitos adversos. Aí faz sentido. Eu tenho muitos estudos mostrando isso. Agora, pegar uma coisa que é barata, segura e eficiente oral e ir para tentativas tópicas, a meu ver, não faz sentido. Né? Não vai ficar mais barato, não vai ficar mais eficiente, não vai ficar mais seguro. Então, para quê? Então, qual o melhor magnésio para a gente tomar? E a quantidade, a dosagem, né? E que horário do dia? É de manhã, em jejum? Como que é? O magnésio quelado é a melhor forma, que é o magnésio quelado com proteínas. É o que é utilizado na ortomolecular. Então, você tem o magnésio de malato, magnésio glicina. Dosagem de 250 miligramas é excelente. Você pode tomar uma vez ao dia e ele não tem muita interferência com alimentos. Então, você pode tomar ou no café da manhã, ou em jejum. Só evitar de estar tomando junto com qualquer coisa que tenha cafeína. Então, café, chás, porque a cafeína ela interfere muito na absorção de vários nutrientes. Então, é o único porém. Fora isso, super bem absorvido, não dá efeitos colaterais, não dá queimação, não dá efeitos adversos. Ele ajuda no E sono? Ajuda a relaxar para dormir? não, ele não tem esse efeito. O magnésio, ele é fundamental na formação de neurotransmissores. Então, ele é importante para formar a serotonina, a melatonina, todos os nossos hormônios. Então, ele só vai ter esse efeito da pessoa tomar e melhorar o sono se ela tiver com uma super deficiência de magnésio, tá? O que vai acontecer lá no idoso, numa pessoa subnutrida, que não se alimenta muito bem. Fora isso, não. E E como o que a gente magnésio. sabe? Eu Oi? ia te perguntar como que a gente sabe que a gente está com deficiência de magnésio? Que parece que no exame de sangue dá para saber ou não? Dá para saber. Mas assim, Joana, é tão raro isso que assim, nem se pede. Você já foi em algum médico que eles pediu doseamento de magnésio? Não. Então, daí que eu falo que é uma modinha essa coisa de magnésio transdérmico. Porque não é normal as pessoas terem deficiência de magnésio. Vai acontecer, como eu falei, numa pessoa subnutrida, uma alimentação muito ruim, um idoso que já come muito pouco, né? Uma pessoa que tem limitação, faz hemodiálise, tem problema renal. Tem muitos alimentos. Os alimentos são espinafre, feijão, germe de trigo, amendoim, tem muita coisa que tem magnésio, né? O Uhum. brasileiro come muito feijão. Então, assim, não é frequente no Brasil deficiência de magnésio, tá? Então, sim, ele pode ser dosado
de maneira sanguínea, mas geralmente isso é usado só em hospitais, quando a pessoa está internada, aí faz o acompanhamento de tudo ali, cloreto, cálcio, né? Faz aquele acompanhamento ali de magnésio também. Para uma pessoa que tem uma alimentação que seja, né? Não dá para falar alimentação boa, que hoje em dia quase ninguém tem uma alimentação boa, né? Mas que seja uma alimentação razoável, geralmente o magnésio não está em falta. Tá? Uhum. Mas por ele não ser, não se acumular no organismo, não tem essa questão de toxicidade, a faixa de utilização dele é muito larga, você pode suplementar. Então, tem muitos nutricionistas que suplementam quando a pessoa reclama de ansiedade, ou de depressão, ou de dificuldade de dormir. Porque como ele é importante, né, para a síntese dessas substâncias, ela suplementa porque isso pode auxiliar. Perguntaram aqui se o magnésio pode melhorar a ação do intestino. O magnésio, se ele tomado nos sais inorgânicos, eles acabam tendo uma ação de soltar o intestino. Como eu falei, o sulfato de magnésio, que era usado bem antigamente, também conhecido como sal amargo, ele era usado com essa finalidade, de dar diarreia. E o cloreto de magnésio também, dependendo da quantidade que se toma, ele solta o intestino. Agora, os magnésios quelados, como eu sugeri, não, eles não têm esse efeito, tá? Porque eles não são sais inorgânicos. Eles são formas orgânicas. O dimalato de magnésio, o magnésio glicina, eles são orgânicos, eles são complexados com proteína. Então, eles não Eu acho que fazem esse efeito o contrário é válido examinar, né, Janete? A gente tem que pesquisar como anda o intestino do nosso paciente, do nosso cliente, para saber se a absorção desses nutrientes está fazendo efeito, né? Hoje em dia a gente já sabe a importância do intestino, todas as doenças começam no intestino. Exatamente. Então, se a gente tiver aí uma microbiota desorganizada, todos esses nutrientes, substâncias, não vão ser absorvidos. O magnésio é só um deles, né? Silício é a mesma coisa. Não adianta a gente fazer lá uma cápsula com ex-nutriment, Nutricolin, né? Aqueles silícios caros, e não ter nenhuma conversa lá com o paciente. Seu intestino funciona todo dia? Não vai absorver. Não adianta eu dar um monte de suplemento que não vai absorver. Né? Então, realmente, o intestino muito solto ou o intestino muito preso está comprometido a absorção de todos os nutrientes, né? Então, a drenagem é fantástica, né, para auxiliar nisso aí, para regularização. Os probióticos, como você colocou, né, que hoje fazem muito sucesso, pool de lactobacilos, porque vai controlar até o sistema imunológico. Hoje, a gente utiliza lactobacilos para tratar caspa, infecção urinária recorrente, gastrite, micose de unha. Então, todas essas doenças relacionadas a uma baixa imunológica. E a baixa imunológica está diretamente relacionada com o intestino, com a flora intestinal. Então, organizar essa flora intestinal vai tratar esse indivíduo como um todo. E o silício? Eu sou apaixonada pelo silício. Eu sempre falo, gente, o silício a gente produz até uma certa idade, não é isso? Depois para. Na verdade, o silício a gente absorve dos alimentos. E a absorção desse silício, ela é muito boa até os 20 e poucos anos. Depois a gente vai piorando a absorção desse nutriente. Assim como de vários outros também, né? Mas o silício é mais gritante. E aí a suplementação se faz necessária para a gente poder garantir uma dose maior. Porque então o silício a gente não produz? Não. O silício a gente tem que ter nos alimentos. Tá? A gente não produz ele. E ao contrário do que eu falei do magnésio, que o magnésio está muito presente em vários alimentos, é muito bem absorvido, o silício não. O silício está presente na casca de grãos, como aveia, arroz. E a gente não gosta muito dos integrais, né? A gente não, eu adoro, mas tem muita gente que prefere o arroz polido, né? Mas a farinha mesmo assim, para fazer a quantidade que a gente precisa, teria que comer em grande quantidade, né? Muito, muito, muito. Então, assim, a quantidade do silício nesses alimentos é muito pequena. Então, a gente tem que ingerir uma quantidade enorme.
Então, o silício vale muito a pena suplementar. Ele é um exemplo do que vale a pena passar e tomar. Então, é um ativo que, claro, ali ele não vai ser a mesma molécula. Existe a molécula de silício orgânico, que é a que vai ter uma absorção oral interessante. Existe a molécula dos silanóis para ser colocado no cosmético e a gente ter a aplicação tópica. E aí a gente tem ótimos resultados para o silício, tanto oral quanto tópico. Então ele vale a pena os dois, né? E E por isso como que é a ação do silício anti-age? o silício ele é um dos tijolinhos ali para compor o colágeno. Então, quando eu vou fazer uma parede, vamos pensar que o colágeno da nossa pele é uma parede. Eu vou precisar do tijolo, cimento, areia, massa corrida, né? Eu vou precisar disso tudo. Então, eu preciso de proteína, de vitamina C, de silício. Então, ele é um cofator necessário para o meu corpo fazer o colágeno. Se eu dou proteína, dou vitamina C, mas falta silício, eu não tenho uma resposta boa. Então, suplementar o silício é muito interessante. Eu Mas aprendi também, no curso, Janete, que o silício também ele serve de transporte de substâncias para dentro da célula. Isso é mesmo? ele pode auxiliar, sim. Então, existem alguns ativos, com os chamados silanóis, que eles ajudam a carrear. A gente falou do ácido hialurônico, né? Existe o Iaxel, que é um ácido hialurônico nanoparticulado e ele está com silício. Então, o silício ele serve como um vetor para facilitar a entrada do ácido hialurônico. Então, ele pode ser utilizado, sim, dentro de uma tecnologia diferenciada, não é misturar o silício com alguma coisa para funcionar, né? Tem que ser uma molécula que carregue o silício com as substâncias que você quer vetorizar para dentro da célula. Entendi. Perguntaram qual que é a diferença do silício para o X-Nutriment. O X-Nutriment é um tipo de silício, tá? Então ele é um nome comercial, assim como Nutricolin, também é um nome comercial de silício orgânico, Excelen, que mais? Tem vários outros no mercado agora. Silício Max. Então, todos esses nomes são nomes comerciais do silício orgânico. O mais famoso, que ficou famoso muito tempo, foi o X-Nutriment, porque ele foi o primeiro que chegou no Brasil. E foi muito falado, né? Mas eu, particularmente, prefiro o Nutricolin, que ele é um silício orgânico suíço. Realmente, a molécula dele é o silício estabilizado em colina, então é um silício orgânico estabilizado em colina, que todos os bons estudos que a gente pega, desde lá de 2003, falando da utilização do silício para melhora de pele, articulação, unha, cabelo, a gente vai olhar a molécula do que foi utilizado nos estudos, é o silício estabilizado em colina. Então, o Nutricolin é realmente a molécula utilizada nesses bons estudos. E o X-Nutriment é mais caro, né? Exatamente. Além dele ser mais barato, né? O Nutricolin ser mais barato. Então, eu gosto bem mais dele, porque é o do estudo, né? E é mais barato. Porque a gente sabe, né? Todos esses ativos, eles têm uma carga muito grande aí no preço do marketing. Não tem milagre, né? Se investiu muito em marketing, se o fabricante investe muito em marketing, ele tem que pagar esse marketing. E quem vai pagar é o preço do produto, né? Então, o Nutricolin, ele não deixa nada a desejar, até porque é essa molécula original dos estudos, né? E chegou no Brasil um pouco depois do Nutricolin, então, do X-Nutriment. Então, ele não ficou tão famoso ainda, né? Como o X, que a gente escuta falar tanto. E tanto um quanto o outro tem que mandar manipular. Sim, tem que mandar E qual manipular. e qual que é a dosagem boa pra gente diária? Bom, acima de 50 miligramas já é uma dose interessante, tá? Eu recomendo 100 miligramas. Não tem necessidade de tomar 300 miligramas de silício por dia, porque uma dorinha só não faz verão. Não adianta você pegar todo o dinheiro que você tem para tomar silício. Você precisa ter um conjunto equilibrado. Então, é preferível você ter
uma cápsula interessante que tenha silício, vitamina C, ou um composto, né, que tenha colágeno, por exemplo. O Novelli da Debone é um colágeno que já tem silício. Então, ele tem silício, vitamina C, o colágeno, a biotina, a vitamina E e mais um monte de nutrientes. Então, é mais interessante você ter uma coisa que vai oferecer todos os nutrientes que o seu corpo vai precisar. Separa um desse aí, separa um desse aí pra mim, que amanhã eu tô mandando buscar. Eu não vivo sem ele, porque eu ainda coloquei uma fibra solúvel. Porque geralmente, quando a gente começa a ingerir mais proteína, o intestino tende a dar uma travada, né? Principalmente mulher que já tem o intestino mais preso. Então, eu coloquei no Novelli a polidextrose, que é uma fibra solúvel, para não prender o intestino. Então, pelo contrário, me ajuda muito. O dia que eu não tomo, o intestino já fica mais rebelde. E muita gente fala, eu gosto do Novelli porque regularizou meu intestino. Ai, Então, Janete, eu vou te interromper só. A live vai cortar. Eu posso. já deu uma hora? Já. Você tem mais uns 15 minutinhos? Porque aí eu Tem, salvo e tem entro de sim. novo. Porque eu falei com vocês, Combinado. era muito assunto. Eu vou Sim, encerrar para deixar a live salva, senão eu não consigo. tá. E aí eu entro e te chamo de novo pra gente terminar. Combinado. Tá bom? Tá, joia. Rapidinho, Até gente. mais. Espera aí. Falou.